Olá, amigos e amigas, bom dia para todos, sejam bem-vindos a este encontro. Eu sou Mário Mas, faço o programa na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior de São Paulo. Estou aqui com vocês na Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, em Guaratinguetá, Rio de Janeiro, para falar sobre tempo de renovação. Olha que tema interessante. Aliás, estamos chegando no final do ano, sempre temos expectativas de melhores dias. É o aniversário de nosso Mestre Jesus, onde nos inspiramos para a nossa jornada evolutiva. Antes de começar a palestra, vamos fazer uma prece para nos harmonizar, entrar em contato com a espiritualidade e aproveitar melhor o nosso encontro. Então, agradecemos ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de conhecer o Espiritismo, agradecemos os benfeitores espirituais que nos orientam, que possam ajudar que os ensinamentos que nós vamos estudar aqui possa ser espraiado para todo o centro espírita, seus dirigentes, seus colaboradores, seus assistidos, e que esse encontro possa beneficiar a todos nós nessa ligação com a espiritualidade. Assim seja. Bom, gente, então, nós vamos falar desse tema bastante empolgante, que é tempo de renovação. Aliás, a gente pode dizer, afirmar que nós estamos no planeta Terra para evoluir, não é? E a renovação, então, faz parte do nosso programa evolutivo, porque como estamos progredindo incessantemente para nos tornar perfectíveis, como diz Allan Kardec, nós precisamos das experiências da vida para desenvolver as nossas qualidades e corrigir os nossos defeitos. E é o que nós estamos fazendo agora, reencarnados no planeta. Que bênção que é estar no planeta fazendo esse trabalho. Eu vou utilizar o texto de Joana de Ângeles, do livro Liberta-te do Mal, para falar desse tema tão empolgante que é o tempo de renovação. E a benfeitora espiritual, que é o espírito que dirige o trabalho do Divaldo Pereira Franco, ela vai dizer o seguinte: o Espiritismo dá notícias saudáveis do mundo espiritual que é causal de onde procedemos. Ou seja, o que isso quer dizer? O Espiritismo fala para nós que o mundo espiritual é a causa de tudo, é de onde nós procedemos. Nós não somos resultado do materialismo da Terra. Nós estamos no planeta, num processo de crescimento, aprendendo com tudo que o planeta oferece, mas nós transcendemos a materialidade. A materialidade é instrumento de uso para o desenvolvimento das nossas capacidades. Então, Joana de Ângeles traz essa colocação para nós nos situarmos, não considerar que nós somos resultado de uma materialidade, dos jogos de interesses da sociedade, etc. Isso daí faz parte dos caminhos da vida. Agora, nós somos espíritos imortais, multiexistenciais. Nós não acabamos com a morte, ou seja, nós não acabamos a vida, a nossa vida, né? Nós não terminamos de existir por causa da morte. A morte é do corpo físico, o espírito não morre, porque somos imortais. Esta é uma questão que nós temos que aprender, conscientizar da nossa imortalidade, sabendo que tudo que está ao nosso redor, tudo que acontece é temporário, faz parte de aprendizados específicos para o nosso crescimento. Nós não somos, então, resultados do acaso, como propõem algumas filosofias. Existe a lei de causa e efeito que rege o nosso processo evolutivo.
A lei de causa e efeito mostra para nós o efeito das nossas atitudes diante da existência. Aquilo que eu faço tem um resultado que reverbera, repercute em mim mesmo. Então eu começo a aprender que aquilo que eu estou fazendo, que é bom ou ruim, machuca ou beneficia o outro. E isso reflete em mim para eu aprender que o que eu fiz de mal está fazendo alguém sofrer. Então eu aprendo com a minha própria experiência. Né? Chega uma hora que o indivíduo está desperto, ele vai pensar mais antes de fazer algum mal para os outros. Por exemplo, uma pessoa escreve nas redes sociais alguma coisa que gera angústia nos leitores da rede social. Esta pessoa que escreveu, ela acha que ela é imune ao que ela fez, a punição pelo que ela fez, ela acha que nunca vai ser achada, que ela pode fazer o que quer, que não tem nenhum problema, que ela está expressando as ideias dela, só que ao machucar alguém, ela está fazendo essa pessoa sofrer. E isso vai repercutir no indivíduo. Então ele vai aprender a pensar várias vezes antes de escrever alguma coisa ou falar alguma coisa que machuca os outros, porque isso repercute nele. Muito bem. O Espiritismo demonstra a necessidade da autoconfiança, ou melhor, autoconsciência. Esclarece que a vida física é uma experiência educacional no processo de iluminação. É um processo educacional, onde nós estamos aprendendo várias disciplinas, né? As dificuldades existenciais fazem parte do cardápio evolutivo. As dificuldades existenciais é a dificuldade, como, por exemplo, deficiência física, mental, perturbações, limites afetivos e sociais. Tudo isso faz parte da nossa jornada. A angústia existencial, quando o indivíduo está passando por um sofrimento, a frustração, quando ele não consegue atingir alguma coisa ou fazer algo que deseja, né? A perda de alguém, tudo isso traz um sofrimento para o indivíduo que faz parte da existência. Mas por que faz parte da existência? Não poderíamos passar na vida sem esses tormentos? Sim, poderíamos, se fôssemos mais evoluídos, mas não somos. Então, veja bem, nós estamos num planeta de provas e expiações que ainda não é muito elevado. E aqui nós passamos pelas experiências de provas e expiação para aprender. Então, os males que fazemos para outrem ou para nós mesmos refletem em nós em forma de sofrimento ou de experiências que nos façam aprender, que são as provações. E o sofrimento seria a expiação, né? O planeta ainda é inferior. A psicosfera do planeta ainda é muito denso, ainda acontecem muitas coisas ruins no planeta, como estamos vendo agora, algumas guerras que estão se processando, gerando uma série de sofrimento para todos nós. Muito bem. Então, a nossa vida tem um propósito, né, que é crescer. Então, diz Joana de Ângeles, na condição de semeador, o espírito é o ceifador daquilo que produz. Aquilo que eu produzo, por exemplo, atitudes construtivas, eu vou recolher coisas positivas. Aquilo que eu faço de mal, que eu semeei, vai repercutir em forma de sofrimento. Eu colho isso. Isso reflete em mim. Por quê? Aquilo que eu fiz fica registrado na minha mente. Eu não consigo apagar, simplesmente não querer lembrar de uma maldade que eu cometi contra alguém. Não dá para apagar. Eu tenho que resolver isso dentro de mim para gerar um crescimento. Porque se eu apago aquilo e não aprendo nada, eu vou repetir os erros. Então tem uma função, que é o crescimento do indivíduo. A gente recolhe aquilo que plantou. Então te pergunto,
O que você está semeando hoje na sua vida? Você está semeando flores, perfumes, ou azedume, espinhos? Como que está a sua relação com a existência? E aí você poderia dizer, mas eu estou passando situações difíceis de desemprego, fome, doença. É claro que isso dói, mas não é uma dor gratuita, é uma dor que faz crescer, que faz a gente melhorar. Porque quando a gente não aprende pelo amor, pela razão, pelo bom senso, a gente aprende pela dor, né? Então, por exemplo, eu não respeito a amizade de alguém, eu maltrato essa pessoa, ela pode se zangar comigo, pode querer revidar, né? E eu fico suscetível a esse revide por conta da culpa que eu gero dentro de mim de ter feito uma coisa errada. Então, o sofrimento vai fazer eu aprender, mas eu poderia aprender pelo amor, mas eu consigo trabalhar ou aprender pelo amor diante de uma situação difícil, é uma opção nossa, né? Nós somos sempre convidados a fazer o melhor, não fazer o pior. Por exemplo, uma pessoa comete um crime, né? E aquilo fica na imagem mental dela se repetindo, aquela imagem não para de passar na cabeça dela, o som, os gritos da pessoa que foi envolvida, toda a situação deixa a mente perturbada. Muito bem, aí o indivíduo reconhece que fez o mal e ele quer reparar. Ele quer reparar pelo bem. Ele consegue reparar pelo bem? Provavelmente não. Por quê? Porque ele está desequilibrado, ele desequilibrou a mente. Então ele tem que primeiro se equilibrar para poder fazer alguma coisa boa. Primeiro vem a expiação, ele vai expiar o que fez, né? Ele vai sofrer aquilo lá para ele poder se reabilitar. Então, nada impede que a gente pratique o bem, depende da nossa condição. Basta olhar como nos encontramos agora. Quanto bem você pode fazer e está fazendo? Ou está se negando a fazer o bem? O que impede? Nada impede. Então depende de cada um de nós. Muito bem. Olha o que diz Joana de Ângeles. Então, repetindo, na condição de semeador, aquele que planta alguma coisa, o Espírito é o ceifador, ele colhe daquilo que produz, sendo sempre convidado a retornar pelos campos da ação executada. Aquilo que eu fiz de errado, eu volto a trilhar aquele caminho por conta dos erros que eu cometi, né? Então, olha só, eu sou convidado a retornar, porque a minha mente está perturbada, então eu tenho que resolver aquilo, senão não me adianta. Eu lembro do benfeitor Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, que ele fala que nós não avançamos enquanto não eliminarmos as culpas do passado. Não avançamos, porque aquele passado cobra dentro de nós uma solução, né? Então, quantas coisas poderíamos fazer de crescimento pessoal, de melhoria pessoal, e não fazemos não conseguimos por causa das coisas erradas do passado. Então, eu tenho que trabalhar. Eu vou dar um outro exemplo. A pessoa busca uma terapia querendo vencer, por exemplo, uma timidez, um medo, uma insegurança, etc. Ela faz terapia e consegue mais ou menos se ajudar, mais ou menos a vencer um pouco aquela situação. Mas ela ainda persiste porque falta um outro tratamento que não foi, às vezes, cogitado. A terapia trabalha o comportamento da pessoa, aquilo que ela está fazendo nos seus relacionamentos interpessoais, né? E o próprio psiquismo do indivíduo, as emoções, as ideias, o comportamento, etc. No entanto, o Espiritismo vem falar para nós que nós carregamos arquivos internos de existências passadas. Aquilo que eu não resolvi, aquilo que eu gerei perturbação, está registrado dentro do meu inconsciente.
Então eu faço a terapia me ajuda a ter um pouco de segurança. Mas enquanto eu não vencer a minha autossabotação, autoflagelação, autoacusação, autoculpa que eu carrego dentro de mim, eu não consigo ter um comportamento adequado. Por quê? Porque essas coisas que estão dentro de mim me atormentam, me perturbam, limitam a minha capacidade de enfrentamento das situações da existência. Deu para perceber? Então eu preciso, a terapia vai ajudar, mas eu tenho que trabalhar meu mundo interno, trabalhar as culpas, os erros que eu fiz no passado, os erros de prejudicar pessoas. E como que eu posso trabalhar isso? Melhorando a personalidade, melhorando a minha ética, a minha sociabilidade, a minha moral, a minha dedicação ao bem e principalmente a caridade que propõe o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da prática do amor, do bem exercitado, nós não evoluímos. Então, quando eu começo a trabalhar esses aspectos interiores, eu vou resolvendo as pendências que eu carrego interiormente, enfrentando a vida, eu vou harmonizando o meu mundo íntimo. À medida que eu vou tendo registros saudáveis, equilibrados, eu me torno uma pessoa mais harmonizada, mais humana, mais amistosa, mais simpática, percebe? Porque olha só, se eu guardo uma lembrança, por exemplo, da vida presente, eu briguei com a minha mãe e eu dei um soco nela. E aquilo me martiriza, me faz sofrer para danar, passa o tempo, aquilo vai me corroendo, corroendo. Enquanto eu não tirar aquilo para fora, eu continuo sofrendo. Como que eu tiro para fora? Pedindo perdão para ela, me auto-perdoando, fazendo bem para ela, trabalhando as ideias que me levaram àquilo, ressignificar o que aconteceu. Então, desse modo, eu vou mudando o meu quadro íntimo e vou me tornando uma pessoa melhor, que é o que faz a evolução. Vencer as nossos desacertos, os nossos erros do passado e acertar cada vez mais com a consciência que vamos tendo da vida que o Espiritismo nos traz. Mas vamos adiante. Olha o que diz André Luiz, como é importante. Ele diz isso no livro Opinião Espírita. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. O que você acha dessa colocação? O que isso diz para você? Bom, olha só. Nós aprendemos com o nosso mestre Allan Kardec que nós estamos reencarnados para evoluir, para progredir incessantemente. Ora, se eu estou aqui para evoluir, é esperado que, sucessivamente, eu me torne uma pessoa melhor. Agora, imagina que eu reencarno, fiz uma programação na vida espiritual, às vezes demorei 20 anos trabalhando num projeto de reencarnação para chegar aqui e trabalhar em cima daquele projeto para vencer as inclinações negativas que eu trago, me renovar, etc, etc. Aí chega aqui na Terra, eu me envolvo com as ocupações da sociedade, algumas ocupações desnecessárias, que são materialistas. Não estou dizendo aqui que a gente se afasta da sociedade, não, mas a gente seleciona o que é bom e o que é ruim. O indivíduo reencarna para melhorar algum aspecto da sua personalidade e não melhora. Ele passa 50, 60, 70 anos praticamente fazendo as mesmas coisas que fazia na vida passada, não progrediu em nada no presente, ele não está melhorando como pessoa.
como diz André Luiz, o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Se você entra numa faculdade ou num curso técnico, quando você entra no primeiro grau, você vai aprender coisas que vão te dar subsídio para ir para o segundo grau. Depois, terceiro, quarto, quinto ano, você tem um roteiro de estudos para o crescimento pessoal. Agora, se você para no primeiro ano e não progride os outros anos de graduação, você vai se formar? Não, não vai. Você vai permanecer com os conhecimentos do primeiro ano e não saiu daquilo. É o que muita gente faz. A pessoa reencarnou, recebeu alguns ensinamentos dos pais, da escola e fica só naquilo. Ela não procura melhorar, fazer cursos extras, fazer leituras, participar de conferências, usar o YouTube nas várias palestras que eles têm para melhorar. A pessoa não melhora, chega na vida espiritual com culpa, porque ela poderia fazer mais e não fez, por causa do descuido pessoal, ela tem que cuidar de si, ela tem que estar comprometida com o seu crescimento. Não são os outros que têm que dizer para ela, vai por aqui ou vai por ali, faça esse curso ou aquele curso. A pessoa tem que ser autodidata, ela tem que se interessar pelo crescimento pessoal, porque nós somos protagonistas da nossa evolução. Nós somos responsáveis daquilo que fazemos com a nossa vida. Depois não adianta falar que não melhorou, porque o pai era isso, a mãe era aquilo, ninguém incentivava, a família, o dinheiro. Ora, se você reencarnou com algumas restrições, ou com este grupo familiar que possa, de vez em quando, colocar obstáculos às suas realizações, você reencarnou no lugar que você pediu. Cabe a você dar uma volta por cima, com ética. Você tem que buscar o conhecimento que vai te libertar dessa prisão que você se encontra por conta do cerceamento que a sua família possa te provocar. É você que tem que buscar meios, tem que buscar informações, conhecimentos, conversar com pessoas. O que você acha? Faço isso, faço aquilo. O que eu posso melhorar? Então você está se mostrando interessado na busca da melhoria pessoal. Quando você faz isso, os benfeitores vão te ajudar. Lembrando aqui o livro Ação e Reação de André Luiz, quando os benfeitores percebem um esforço do indivíduo, eles ajudam, porque a pessoa está se tornando merecedora, porque esse é um outro aspecto importante. Quando nós pedimos ajuda aos benfeitores espirituais, nós merecemos? Você acha que uma pessoa numa empresa que entra lá como trainee ou office boy, ela receberia uma promoção para a diretoria da empresa do nada? Obviamente que não, ela não tem treinamento, não tem experiência para isso, né? Ela tem que galgar toda uma trajetória para chegar na condição de gerente, de diretor, etc. Ela tem que ter merecimento e capacidade. A mesma coisa com nós. Nós temos que ter capacidade, temos que ter merecimento de receber alguma coisa que eu quero. Porque se os benfeitores dão para nós o que nós não merecemos, nós vamos cometer erro, pelos excessos, pelos abusos, por não saber usar aquilo lá. Quantas pessoas pedem para sua reencarnação dinheiro ou saúde, mas não sabe cuidar do dinheiro e da saúde? Tem gente que recebe o dinheiro, tão suado, vai no boteco, enche a cara de bebida alcoólica, provoca os outros, pode provocar um acidente, ficar obsediado espiritualmente. Então, o dinheiro está fazendo mal para ela. O outro tem uma saúde perfeita e, por conta disso, bebe demais, fuma demais, come demais, não dorme. Então, a saúde está fazendo mal para ele. Aí, quando vem a doença, reclama, não é? Reclama que a vida é difícil, mas ele não está aproveitando a vida de forma adequada. Às vezes é melhor que o indivíduo sofra uma restrição para ele não cair num poço profundo. Às vezes ele pode atrasar o processo evolutivo dele de séculos, porque ele fez uma coisa muito grave.
Muito bem, vamos adiante. Então, olha só, útil verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Eu hoje estou igual quando era criança? Eu hoje, como adolescente, eu melhorei ou não? Hoje eu, como adulto, eu tenho um comportamento infantil, um comportamento adolescente, eu tenho medo de enfrentar as situações, eu já melhorei no meu conhecimento, na minha relação com os outros. Como que eu estou? Eu tenho que me monitorar, não de forma neurótica. Ai, meu Deus, engordei 500 gramas, comi demais isso, comi demais aquilo, não estou dormindo. É um controle neurótico, aí não funciona, né? Mas um olhar de simpatia, empatia, desejo de melhorar para conosco mesmo. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. É a mesma coisa que você começar o curso e parar no primeiro ano e não fazer os 5 anos restantes. Ficar a vida toda no primeiro ano, você já pensou que coisa limitante, que coisa, que perda de tempo? E, e diz André Luiz ainda, no livro O Espírito da Verdade, renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Renovemos constantemente. Então, leia um livro, coloca na sua lista de afazeres mensais ou diários. Ler um livro todo mês, toda vez que acaba um livro, começa outro, acaba um, começa outro. Fazer algum curso online, participar de alguma palestra online, participar de alguma palestra vivencial, se interessar pelo estudo, pela melhoria pessoal. Gente, melhorar pessoalmente, crescer, significa sair das imaturidades, da ignorância, dos erros que provocam sofrimento. À medida que nós vamos crescendo, melhorando a nossa relação com a vida, com as pessoas, conosco mesmo, nós vamos harmonizando o nosso mundo interior, gerando calma, paciência, compreensão, saúde, equilíbrio, desejo de viver, alegria pela existência, que é um estado subjetivo interior. Quando você sente isso como decorrente de crescimento espiritual, não é a dor física, não é o limite físico que vai te tornar infeliz, porque o que conta mais é o nosso interior. E aí, você estando bem interiormente, você está apto para enfrentar as questões da vida com mais confiança e com mais amor. Olha só, diz Joana de Ângeles. A primeira característica daquele que se propõe à renovação é a confiança em Deus, que se exterioriza em forma de tranquilidade. Olha só. Então, à medida que eu me coloco no caminho da renovação, melhorar meu comportamento, minhas ideias, minhas emoções, meus relacionamentos, à medida que eu me proponho a isso, o que acontece é uma tranquila confiança em Deus. Confiança em Deus. Saber que vai acontecer o que é melhor para nós, porque Deus é a bondade suprema. E isso dá uma energia para a pessoa muito grande de enfrentar as condições existenciais. A confiança em Deus é saber que vai acontecer o melhor. Se acontecer uma coisa difícil, é porque temos débitos, ou seja, cometemos erros e estamos corrigindo para nos harmonizar, para melhorar. Não é um castigo, é um instrumento de melhoria pessoal. É, e outra coisa que Joana de Angelis fala é que essa pessoa que tem plena confiança em Deus,
ela se entrega às diretrizes divinas. Deu para entender? Ela se entrega aos caminhos de Deus. Por que essa colocação? Porque quando o indivíduo não tem fé, ele se entrega aos caminhos do ego, aos caminhos da sociedade patológica. Ele segue os modismos sociais, aquilo que todo mundo faz, achando que assim vai ter segurança, conforto interno, etc, etc. Nós só podemos nos equilibrar seguindo os caminhos de Deus. Então, à medida que essa confiança vai se tornando plena, nós sabemos que está já acontecendo o que é melhor para todos nós. Diz Joana de Ângeles, convidado à construção do bem, agradece a oportunidade, tornando-se partícipe da equipe operosa da fraternidade, ao mesmo tempo empenhando-se em produzir o melhor, porque sabe que todo o processo de iluminação é feito por meio do esforço pessoal e da entrega a Deus. Então, veja bem, agradece a oportunidade de participar da fraternidade, de fazer o bem, de participar do espiritismo, que é o consolador prometido, né? Que alegria que é trabalhar nessa causa do bem, sabendo que nós estamos aqui crescendo, melhorando, progredindo incessantemente. Nesse indivíduo em renovação, os sentimentos superiores expressam-se em forma de paciência em relação aos demais, de confiança e de autoconfiança, e porque consciente da transitoriedade da existência física, empenha-se em aproveitar ao máximo o tempo de que dispõe para o encontro consigo mesmo e, naturalmente, com Deus. Olha a reflexão de Joana de Ângeles como abre a nossa visão. Mas vamos dissecar a colocação da benfeitora, vamos saborear as ideias dela. Nesse indivíduo em renovação, que somos nós. O Allan Kardec não fala que o espírito é aquele que procura se melhorar dia a dia, se tornar hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje? Então, nesse indivíduo em renovação, os sentimentos superiores expressam. Que sentimentos superiores? Gratidão, amor, respeito, caridade, são sentimentos superiores a se expressar em forma de paciência em relação aos demais. Aqui tem uma coisa muito importante. Você pode chegar e dizer, mas eu não tenho paciência com meu cunhado, ou com meu pai, com meu chefe, porque você não sabe como eles são. Sim, eles podem ser ácidos, provocativos, chatos. No entanto, quando nós evoluímos, olha só, gente, você não pode ficar esperando o outro melhorar para você se sentir bem. Quando eu cresço, eu me torno mais capaz de lidar com as coisas da vida, com os reveses da vida. A minha capacidade de compreensão, de paciência, se tornam maiores. Então, aquele comportamento do outro que é desagradável não me afeta tanto. Por quê? Porque eu tenho defesas pessoais. Quais defesas? A minha evolução. A minha capacidade de escutar o que o outro fala e não me atormentar. A capacidade de ajudar, mesmo com que o outro seja indiferente, sem me machucar, porque eu compreendo o que ele está passando. Então, nós não podemos refletir com a nossa mente viciada, com a nossa mente ainda limitada. Nós achamos que é um absurdo. Como que eu vou desculpar aquela pessoa que fez isso ou aquilo para minha família? Quando a sua consciência se dilatar, você vê no outro não mais apenas um inimigo, mas um irmão em evolução. É um irmão em evolução. Ele vai resgatar os erros que ele cometeu, ele vai pagar isso daí, ele vai crescer, ele vai melhorar, ele vai fazer o bem
que precisa para os males que ele praticou contra os outros. É inevitável. Por quê? Porque é lei da evolução, ninguém escapa disso. Bom, nosso tempo está quase terminando. Aquele que conquista a tranquilidade defluente da fé, resultado da fé religiosa, edificante e saudável, vive em harmonia com tudo e com todos. Então eu não posso acusar somente o meio social. Ah, mas esse meio social, essa sociedade é uma bagunça, é um perigo. Sim, tem tudo isso. Mas qual é a minha parte? O que me toca nessa situação? Aquele que conquista a tranquilidade. A tranquilidade que eu conquisto não é quebrada. Não dá para tirar mais de mim, faz parte da minha personalidade. E para terminar, o homem se deve renovar incessantemente, alterando para melhor os hábitos e atividades, motivando-se para um aprimoramento íntimo, com consequente movimentação das forças que fomentam o progresso pessoal e comunitário, a benefício da sociedade geral. Joana de Ângeles. Está no livro O Homem Integral, essa colocação. Para essa primeira colocação, o homem se deve renovar incessantemente. Nós reencarnamos para isso. Você está cumprindo essa proposta? Você sabe que quando você saiu da vida espiritual, na preparação da sua reencarnação, você se comprometeu a fazer o melhor, a se esforçar, a se renovar. E o que você está fazendo? Está deixando a vida te levar? Te levar para onde? Para os caminhos percorridos no passado que não levou a lugar nenhum? É uma repetição? Ou você está caminhando para caminhos novos que te abrem a mente, que te melhora como pessoa, que respeita o seu corpo, que respeita os outros, que alarga a sua capacidade de se relacionar com as pessoas? O que você está fazendo da sua preciosa existência? Ela é muito preciosa. Ela nos torna melhor, melhor, com capacidades melhores, com compreensão melhores, com alegrias melhores, superando os sofrimentos, os medos, a ideia de que a vida vai ser sempre assim, aquele tédio parece que é um vazio constante, a depressão. Isso é resultado de desrespeito à vida, falta de esforço pessoal, seguindo as recomendações do nosso Mestre Jesus, fora da caridade, de Allan Kardec, da caridade não há salvação, ou seja, não há evolução. Os caminhos, os ensinamentos estão todos disponíveis para nós. Agora faça a sua parte, vai atrás da melhoria pessoal, do conhecimento, para se tornar uma pessoa melhor e aproveitar a sua reencarnação saindo daqui completista, exitoso, cumprindo aquilo que você se propôs na vida espiritual. É isso. Bem, gente, espero que as colocações tenham servido para a nossa reflexão. Agradecemos ao Divaldo Pereira Franco pela psicografia do livro, a Joana de Ângeles, a mentora do livro do Divaldo. Agradecemos aos nossos mentores que agora estão todos conectados com esta programação, com o Centro Espírita Associação Beneficente Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Agradeço o Brando pelo convite de fazer essa palestra, que nós possamos sair mais enriquecidos, esperançosos, de que dias melhores já estão acontecendo, porque o planeta está passando por uma transformação ímpar, transformadora. Vamos fazer a nossa parte, vibrar para o bem, fazer oração para o bem, melhorar a nossa conduta para que nós contribuamos para a harmonia geral. Então vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos no centro, nesse momento, todos conectados pela internet, a esta nova forma de nos encontrar.
encontrar, de trabalhar para o bem. Que os benfeitores possam levar as energias do que foi discutido hoje para os necessitados, onde quer que estejam, nos países que estão em guerras, no Brasil, que precisa implantar cada vez mais o Espiritismo para a renovação da sociedade. Agradecemos a todos que nos ajudam, que possamos ter uma semana rica de aprendizados, que saibamos aproveitar a nossa reencarnação para melhorar incessantemente. Obrigado a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono do Centro Espírita, como tantos outros benfeitores. Obrigado a todos. Deus nos abençoe, assim seja.